Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Ângelo Rega. Bem-vindos a mais um webinar da RCR. Hoje com o tema ou sobre a apresentação do Software Business Planner, uma ferramenta para a elaboração de projetos de investimento, planos de negócio e planos estratégicos. Essencialmente vamos aqui demonstrar quais as novas funcionalidades, dicas, orientações sobre aquilo que pode ser o vosso trabalho de elaboração, de análise, de avaliação de projetos de investimento, essencialmente. Como disse, demonstrar as novas funcionalidades, portanto, vamos aqui apresentar as novidades que trouxemos para esta versão 2.0 do software. Connosco temos o Rui Alves, ele colabora connosco no desenvolvimento de ferramentas de gestão, o Software Business Planner incluído. Ele, conjuntamente comigo, costuma fazer parte destas iniciativas da apresentação do software. É ele que vai fazer esta apresentação. No final, abriríamos aqui espaço para algumas questões que tivessem dúvidas. Pronto, manteríamos aqui algum diálogo na parte final, de maneira que pudessem sair desta sessão o mais esclarecidos possíveis. Ao longo, estejam atentos aqui na vossa barra aqui ou no menu, uma vez que vamos disponibilizar a versão de demonstração, se quiserem também de maneira a que possam testar, fazer o download e testar depois do webinar. Portanto, mais uma forma também de vocês estarem em contacto com esta ferramenta. Eu não me alongaria muito mais, passaria então a palavra ao Rui e no final voltaríamos a falar. Ok. Olá, Ângelo, obrigado e obrigado a todos pela vossa participação. Como o Ângelo disse, nós hoje vamos nos focar no software Business Planner, software para preenchimento para desenvolvimento de projetos de investimento, planos de negócio e planos estratégicos. Eu vou já iniciar a partilha do meu ecrã, portanto, julgo que já estão a ver. Portanto, isto é o interface inicial da versão 2.0 do Business Planner. Como eu vos disse, uma aplicação que permite desenvolver um plano financeiro, um plano de negócio e um plano estratégico para uma empresa. De referir que este software é multiprojeto e multi-empresa. É possível trabalhar com várias empresas, não existe nenhum limite ao número de empresas ou ao número de projetos que sejam desenvolvidos. Apesar do software ter três planos, existem duas versões, a versão Premium e a versão Professional, onde a versão Professional só dispõe, onde só é possível desenvolver o plano financeiro, depois a versão Premium, a versão mais avançada, permite desenvolver os três planos. É esta versão Premium que eu vou fazer a demonstração e referir também que, em função daquilo que é o projeto de investimento, o projeto que se está a fazer, pode-se trabalhar só o plano financeiro ou só o plano de negócios ou misturar o plano de negócios com o plano financeiro e com o plano estratégico. Portanto, os três planos que estão aqui a ver, do lado esquerdo do ecrã, eles podem ser trabalhados de forma independente, como podem ser trabalhados de forma integrada, uma vez que quando se inicia um projeto, eles estão a trabalhar, eles já estão totalmente integrados e já partilham muita da informação que é gerada nas várias zonas. O software é composto, eu já tenho uma versão, um fecheiro aberto, um projeto aberto que se chama Demo, um projeto já com alguns dados já pré-preenchidos. Em cima tem uma barra de ferramentas onde existem as tarefas comuns aos vários projetos, o botão novo que permite criar um novo projeto, o botão abrir que permite abrir os vários projetos, como eu disse, o software é multiprojeto e multi-empresa. O utilizador pode colocar os projetos onde quiser, numa pen, no seu disco, no servidor, onde quiser. Existe aqui uma opção de criar cópia. Esta opção é interessante porque permite criar simulações do mesmo projeto. Se nós estivermos a fazer um projeto e quisermos criar vários cenários, um cenário mais otimista e um cenário mais pessimista, nós podemos carregar no botão criar cópia e o software gera uma cópia, um clone daquele projeto para depois ser trabalhado com outros pressupostos. O transferir é uma opção de colaborativa que existe. É possível exportar e importar um projeto. Por exemplo, se eu estiver a trabalhar com outra pessoa, com outro colega, esse colega pode estar a trabalhar no mesmo projeto que eu, e eu posso lhe enviar
o projeto e ele importa o projeto. Isto porque o projeto não é só um fecheiro, é um conjunto de fecheiros que estão armazenados numa determinada área e tem uma determinada estrutura. E então, para não estar a enviar, a copiar e a colar o fecheiro e enviar os vários fecheiros por e-mail, então o software cria aqui um fecheiro único, uma espécie de um fecheiro zip, que depois pode ser enviado ao colega e o colega pode depois incorporar esse fecheiro dentro do projeto e o projeto reconhece isso como um projeto Business Planner. No entanto, estes fecheiros só são abertos, claro está, pela própria aplicação. O menu relatórios, que permite depois exportar e gerar os vários relatórios que o programa tem, eu já vou falar isso mais à frente, e depois os menus de definições, onde é possível colocar o local, o número de anos, o projeto, etc., alguns pressupostos muito iniciais, e um simulador também financeiro, que eu já vou falar mais daqui a pouco. Então vamos à estrutura do Business Planner. O Business Planner tem uma área de navegação, aqui do lado esquerdo, onde é possível ver os vários menus. Estes menus, que são menus clicáveis, eles têm esta ordem. Por exemplo, estamos aqui a ver a área do plano financeiro, e esta ordem permite, de uma forma muito intuitiva, aos utilizadores navegarem pela estrutura de um plano financeiro, ou pela estrutura do plano de negócios, ou pela estrutura do plano estratégico. Uma das vantagens de utilizar o software Business Planner é a agilidade. Ou seja, é um software muito ágil para fazer este tipo de projetos. Ao contrário daquilo que é necessário fazer sem ter este apoio de ferramentas, utilizando o Excel, utilizando depois o Word para compor os textos do plano de negócios, etc. Usando esta aplicação, torna-se muito mais ágil, muito mais rápido desenvolver um projeto, porque muito do trabalho já está feito pela aplicação, e depois esta sequência de menus ajuda muito a quem está a trabalhar, ao consultor, ou utilizador da aplicação, saber em que áreas é que se deve focar agora e aquelas áreas o que é que corresponde. Portanto, elas foram criadas seguindo as melhores práticas de desenvolvimento de estudos de viabilidade para negócios. Nós estamos também associados à academia. O nosso software está implementado em algumas instituições de ensino superior, nomeadamente o Instituto Politécnico de Setúbal, onde trabalhamos em Portugal, onde trabalhamos com laboratórios de contabilidade, onde trabalhamos com a incubadora de startups também que trabalha e que utiliza estas aplicações. Portanto, o cenário, nós pegamos no cenário, utilizamos um cenário empresarial, mas com um grande suporte também académico, utilizando os vários modelos que vamos analisar aqui daqui a pouco, a análise dos cash flows, etc. São modelos amplamente utilizados e estudados também em qualquer instituição de ensino superior. Portanto, começando aqui no plano financeiro, o software, podemos começar aqui pelos pressupostos. Isto é uma área muito simples, onde o software pergunta por algumas taxas que são essenciais depois para o cálculo de alguns indicadores mais à frente. E começamos pelos investimentos. Quando nós estamos a desenvolver um plano de negócios ou um estudo de viabilidade, existem aqui 3 áreas muito importantes para trabalhar, quase como se fosse um triângulo. Nós temos um vértice, o investimento. É preciso definir, porque o objetivo é analisar a viabilidade desse investimento, ou seja, a viabilidade hoje, nós pretendemos investir, pretendemos expandir a empresa, pretendemos fazer um investimento em maquinaria, podemos fazer um investimento na produção, etc. E queremos saber se este investimento vai ser viável daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Ou seja, se vai haver retorno de investimento. E esse retorno de investimento é importante saber hoje, para saber se daqui aos tais 5 anos nós vamos ter ou não viabilidade para suportar todos os custos que esse investimento vai ter. Portanto, o software começa pela parte do investimento. No investimento, nós temos um mapa de resumo. Nós como utilizamos a metodologia dos cash flows descontados para analisar os indicadores de viabilidade, a taxa interna de rentabilidade, o valor atualizado líquido, etc., que já irei também explicar mais daqui a pouco. O software trabalha com a noção do ano zero, ou seja, nós definimos, neste caso aqui é um projeto para 5 anos, que inicia em 2020 e termina em 2024, e existe o ano zero. O investimento deve ser todo colocado
o investimento inicial deve ser todo colocado no ano zero. Porquê? Porque o ano zero significa, é o mesmo que o ano 2020, ou neste caso é a mesma coisa que o primeiro ano, mas é o início do projeto. É o arranque do investimento. Uma coisa é o ano finalizado, outra coisa é o início do ano. Então, o investimento é o início, deve ser colocado o investimento inicial neste ano. Mas aqui, como estão a ver, isto é um mapa de resumo, ou seja, os valores aqui já estão agregados por as várias áreas de imobilizações corpóreas e incorpóreas e os valores já estão aqui calculados. No entanto, estes valores o utilizador não tem que os calcular à parte, porque o software tem mapas de input direto, que são estes mapas que estão aqui abaixo, de imobilizações corpóreas e imobilizações incorpóreas dentro do investimento, onde é possível, por exemplo, adicionar mais informação. Eu aqui já tenho dados já preenchidos, portanto, estes mapas estão aqui a ver, este mapa só tem 4 linhas, mas porque eu só adicionei 4 linhas. São mapas dinâmicos. E se eu quiser adicionar mais linhas, basta eu chegar aqui, carregar neste sinal mais e colocar aqui outra coisa. Imaginem uma máquina X, e esta máquina iria custar 200 mil. Pronto. Este é o investimento. No entanto, eu posso colocar o investimento em várias alturas do ano. E isto se eu tiver investimento que seja repartido pelos vários anos do projeto. Depois, é possível também retirar linhas. Estes mapas todos são passíveis também, faço já aqui a referência, são passíveis de ser impressos diretamente. Se eu gerar o mapa, a impressão, eu aqui posso imprimir só este mapa. Eu já vou explicar como é que depois nós podemos imprimir os mapas todos. Ou então posso exportar diretamente para Excel também. Ou seja, o software quando exporta as formatações, exporta os valores, mas o mapa os valores são logo colocados lá. Ou seja, não há ligação nenhuma entre os mapas, não são mapas dinâmicos, simplesmente para ter algum suporte em Excel, para querer colocar mais dados, ou usar esse mapa para alimentar outro tipo de folhas de cálculo que a pessoa possa ter e trabalhar. Mas, como eu vos disse, a parte do investimento é a parte inicial, a parte de arranque de um projeto de investimento, e este primeiro vértice é trabalhado nesta zona. Como podem ver, temos várias áreas, como equipamento administrativo, equipamento biológico, etc. Temos imobilizações corpóreas, o goodwill, projetos em desenvolvimento, programas de computador. Mais uma vez, eu posso adicionar aqui as linhas que eu quiser e posso introduzir ou posso remover as linhas também e posso introduzir mais ou menos dados consoante aquilo que é o tipo de projeto. E aqui isto permite criar esse detalhe, ou seja, é mais fácil ao utilizador ter todos a lista de investimentos e ir colocando esses itens dentro do próprio programa, que depois o programa vai chegar aqui e vai calcular os valores globais e apresentar aqui um gráfico com a repartição do investimento. O outro segundo, para além do investimento, existem também as depreciações, que são elementos muito importantes, as amortizações do imobilizado ou dos ativos, que são colocadas, estão nesta zona de depreciações, e elas também estão automaticamente ligadas ao investimento. Ou seja, se eu ver aqui o equipamento básico, por exemplo, estão a ver, ela já adicionou de forma automática a máquina X que eu tinha adicionado ainda há pouco. E depois, isto permite-me colocar aqui uma taxa diferenciada de amortização para cada um dos itens. Eu vou-vos mostrar isto aqui um bocadinho com outras taxas também, nomeadamente a taxa de imposto, IVA e outras, mas nas depreciações isto é muito importante, porque em vez de nós estarmos a colocar uma taxa média de depreciação daquele ativo de equipamento básico, cada equipamento deste pode ter taxas de depreciação ou de amortização diferentes. Então nós podemos utilizar dentro do programa, podemos colocar uma taxa específica para cada um destes itens, o que torna esta configuração, torna a definição das amortizações muito mais criteriosa, ou seja, totalmente criteriosa, porque é aquela taxa de amortização que vai ser feita para aquela máquina, para aquele equipamento, ao longo dos anos do projeto. Já agora, já que falo em anos do projeto, nós começámos com 5 anos, é este o exemplo, mas é possível, nas definições, colocar mais do que 5 anos, mais do que o software permite ir até 20 anos de projeção. Portanto, se quiserem trabalhar com projetos muito extensos,
e projetos que levem muito mais tempo para rentabilizar, podem colocar 20 anos. No entanto, não é algo muito comum. O mais comum são projetos para testar a viabilidade entre 5 e 6 anos, mas, como disse, depende muito do grau de investimento. Se estivermos a falar de investimentos extremamente avultados, muito ao nível de investimentos públicos, por exemplo, poderá ser 10 anos ou 15 anos, mas aqui, neste caso, nós estamos a dar o exemplo de 5 anos. Depois do investimento, existe uma outra área também do vértice. Ou seja, temos investimento e agora vamos para a exploração. A exploração é feita nestes dois menus, rendimentos e gastos de exploração. Então, é aqui nos rendimentos de exploração que nós analisamos e que nós definimos as vendas, a orçamentação das vendas de produtos, de mercadorias, da prestação de serviços, e esta versão permite agora trabalhar por mercados. O software possibilita aqui a criação de 2 mercados alternativos. Eu chamei mercado nacional e mercado de exportação, mas posso-lhe chamar outro nome qualquer, e o software assume aqui este mercado. Isto pode ser interessante quando, num projeto, nós temos 2 mercados distintos e que importa depois, apesar dos valores globais somados sejam os importantes para o cálculo dos indicadores de viabilidade, mas em termos de apresentação e em termos de estrutura da estratégia da empresa, pode ser importante demonstrar as vendas para um mercado e as vendas para outro mercado. Portanto, eu aqui chamei-lhe nacional de exportação, mas podia ser mercado Angola e mercado Moçambique, podia ser mercado Portugal e mercado Angola. É o utilizador que define aquilo que quiser. E da mesma maneira que nós temos, e como veem, o software depois faz aqui a diferenciação entre mercados e apresenta os gráficos, a evolução do mercado nacional e do mercado de exportação. A maneira como é possível fazer esta orçamentação é através aqui dos menus de projeção. Semelhantes àquilo que são as depreciações que viram ainda há bocado, é possível adicionar aqui também linhas. Neste caso eu não tenho produtos, eu tenho mercadorias. Isto é um exemplo de mercadorias, onde esta empresa vende dois tipos de mercadorias, a Box 1 e a Box 2. Se eu quiser adicionar mais, basta só adicionar aqui uma linha e eu tenho aqui outro produto e depois colocar aqui o número de unidades previstas a serem vendidas durante estes anos, não é? Posso colocar aqui estes valores, são as unidades vendidas, e depois o preço médio unitário que eu vou vender estas unidades. Eu aqui coloco os valores relativamente ao preço unitário. Automaticamente, em baixo, o programa faz o cálculo do global. Ou seja, 3 mapas, se repararem, sempre que eu adiciono aqui a amarelo, são as zonas de input, e automaticamente o programa repercute esta informação aqui em baixo e no mercado nacional. Como se tratam de mercadorias, nós já vamos ver aqui um bocadinho que nos custos também, o custo das mercadorias, a mercadoria pressupõe que eu compre a um revendedor e depois vá vender essa mercadoria. Não é bem um produto, é algo que eu produzo, existe fabrico próprio. No caso da mercadoria, é algo que eu vou comprar a um revendedor e depois vou comprar a um fornecedor e vou revender essa mercadoria. Então, isso tem um custo de aquisição da mercadoria, que é também colocado aqui nos gastos de exploração. Se viermos aqui aos custos das mercadorias, nós já estamos a ver que a Box 3 e a Box 4 também já foram adicionadas. E é possível colocar aqui a margem que é ganha em cada uma das mercadorias. Ou seja, se eu comprar a mercadoria a 100 e vou vendê-la a 200, então eu tenho aqui um ganho adicional sobre a venda da minha mercadoria. E então eu coloco aqui essa percentagem. Portanto, como eu estava a falar, resumos de exploração, a parte da orçamentação da exploração das vendas é feita desta forma. Depois temos uma segunda área, que é os gastos de exploração. Já mostrei este das custos das mercadorias. Mas temos outros, como o fornecimento e serviços externos, onde é possível também aqui orçamentar a água, o combustível, o material de escritório, os seguros, a comunicação, etc. Os gastos com pessoal e os gastos com o pessoal, com os trabalhadores,
estão aqui também nesta área. É um mapa também dinâmico, onde é possível colocar aqui em cada uma das linhas, cada uma das linhas, o tipo de trabalhador que nós vamos ter na empresa durante os 5 anos, associar depois aqui um vencimento base mensal, e o software calcula as remunerações todas totais para o resto dos anos. Portanto, uma orçamentação também muito fácil e muito rápida de fazer. Investimento e exploração. Já vimos estes 2 vértices. E agora falta-nos o terceiro vértice, que é o financiamento. Ou seja, eu tenho um investimento inicial, tenho depois a orçamentação da exploração, das minhas vendas e dos custos que eu vou ter ao longo, os custos operacionais que eu vou ter ao longo do projeto, para estudar a viabilidade. O número de anos aqui importa definir, é variável, isto parte muito do tipo, da noção de rentabilidade ou de rentabilidade ou de retorno do investimento que os investidores pretendem, os donos da empresa, os sócios ou os investidores que pretendem investir na empresa, a banca, etc. Neste caso aqui, como eu vos disse, estamos a trabalhar para 5 anos, porque podemos, uma forma de simulação, podemos dizer que esta empresa, o objetivo era verificar se até 5 anos iria ter viabilidade ou não. Ou seja, se até 5 anos, ou se antes dos 5 anos, conseguia recuperar todo o dinheiro que tinha investido. E isto, como temos estes 3 vértices, investimento, exploração e o financiamento, agora vamos passar para a parte do financiamento, que é a perceber como é que todos estes custos, estes gastos de investimento, vão ser financiados. Em parte por capitais próprios, não é? Para os sócios que investem, e por outro lado também por capitais alheios, com empréstimos à banca. Mas pelo meio já existe aqui alguns mapas de fundo de maneio, onde já é possível ver já alguns cálculos já efetivados. Estes cálculos, os créditos concedidos a clientes, as necessidades de inventário, os créditos concedidos ao Estado, etc., são já alguns indicadores que permitem verificar o fundo de maneio e calcular o fundo de maneio. Relativamente ao financiamento, o software utiliza um modelo muito interessante, que é, o software faz o cálculo automático das necessidades de financiamento, ou seja, em função daquilo que é o investimento, em função daquilo vai ser a exploração, a operação da empresa, ele vai dizer, ok, olha, nós para isto tudo vamos precisar, para 5 anos, vamos precisar de 2 milhões, de 1 milhão ou de meio milhão, e em função também daquilo que é o capital realizado pela própria empresa. E é possível, e aqui estão a ver que o financiamento de instituições de crédito é o que ele fica, ou seja, ele diz tudo o resto, apesar de tendo capital próprio, ainda vamos necessitar deste financiamento. E então o programa tem aqui a possibilidade de fazer planos de financiamento. Eu estou aqui a mostrar também o mapa de resumo da dívida histórica, porque o software também permite trabalhar com históricos. Isto é importante. Se vocês quiserem desenvolver, se algum de vocês quiser desenvolver um projeto de uma empresa que já exista, por exemplo, a empresa tem uma exploração agrícola e ela quer fazer um aumento da exploração ou quer remodelar a exploração agrícola, quer fazer uma expansão e precisa de investir para o negócio, e então, só que essa empresa já tem históricos. É importante que esses históricos também possam estar, esses anos históricos, o balanço e a demonstração de resultados, possam estar inseridos no programa. E o programa permite fazer isso. Okay? E depois pegar no histórico e fazer a evolução aos próximos anos de projeção. Em termos de planos de financiamento, como eu estava a dizer, o software permite criar planos de financiamento tal e qual como uma banca cria, tal e qual como o nosso banco gera o plano de pagamentos. Ou seja, se eu quiser criar aqui, dizer assim, ok, eu vou precisar neste investimento todo, um dos investimentos preciso de 100 mil ou de meio milhão, e esse meio milhão eu vou criar aqui um projeto, um plano de financiamento para esse meio milhão. Então eu venho aqui a este ecrã, carrego neste botão, é possível adicionar até 10 planos. Isto também é muito interessante porque se nós olharmos para um projeto de investimento e se percebermos que existem vários tipos de investimento nesta zona, investimentos de equipamento básico, investimentos de transporte, biológicos, etc. Se nós pensarmos que temos estes investimentos, também pensamos que para financiar estes investimentos, muitas vezes o banco
muitas vezes o banco empresta a diferentes taxas e com diferentes pressupostos. Uma coisa é um financiamento que o banco faz para aquisição de veículos de transporte. Outra coisa é o financiamento que o banco faz, por exemplo, para remodelações ou para a área da construção, para a construção de um armazém. E isso permite, ou possibilita ao programa criar vários planos de financiamento em função das necessidades de financiamento. Relativamente ao exemplo que eu estava a dar, eu, para criar aqui um financiamento de $1 milhão, basta carregar no botão adicionar, ele adiciona um novo plano, indico qual é o montante de valor de financiamento, indico qual é que é a taxa de juro, indico quantos meses estão associados a este financiamento, imaginem que vou colocar aqui 180, a frequência do pagamento, trimestral, mensal, quadrimestral, etc. A data a partir da qual ele vai ser iniciado, depois se são prestações constantes ou outro tipo de sistema de amortizações, se existem impostos associados, como o selo ou taxa de IVA, e depois se existem termos na negociação do financiamento, ou seja, se existem períodos de carência, são períodos que não existem reembolsos, mas existem pagamentos de juros, ou então períodos de deferimento, que são nem pagamentos nem reembolso de juros. E isto permite, isto que está aqui é cálculo financeiro puro, aquilo que é ensinado nas universidades, aquilo que é ensinado em matemática financeira ou cálculo financeiro, em finanças, nós utilizamos os mesmos pressupostos. Portanto, quando eu defino estes pressupostos, carregar no botão calcular plano e o software automaticamente calculou para este $1 milhão de financiamento um plano de pagamentos, ok, para 180 meses, que este pagamento vai até 2036. No final existe um mapa de resumo e automaticamente todo este plano já está a ser incluído dentro da própria projeção. Já está a influenciar a projeção. E como veem, existe uma coluna para o montante inicial, para o pagamento, conseguem ver qual é que é a parte de reembolso de capital em cada uma das prestações, os juros que são calculados, os impostos eventualmente, e depois o pagamento mais o imposto, que é o valor final de cada prestação. E automaticamente este valor já está a ser incluído dentro do próprio projeto. Portanto, investimento, exploração e financiamento. E com isto nós já temos os mapas, já começamos a ter alguns mapas de output que já é possível analisar, nomeadamente a demonstração de resultados, que é construída de forma automática, o balanço que também é construído, o balanço previsional que é construído de forma automática, os cash flows do projeto, e aqui começamos a entrar na área da análise da viabilidade do projeto. Como vos disse no início, o software utiliza o método dos discounted cash flows, ou o método dos cash flows descontados. É um método muito utilizado em avaliação de empresas e avaliação de projetos, que é talvez o método mais utilizado, e isto permite criar, perceber a variação, a relação entre os cash flows de exploração e os cash flows de investimento. Ou seja, o cash flow é os meios libertos, os meios, o fundo de maneira que este projeto gera de forma líquida. Ou seja, não é o resultado líquido, não é o lucro, mas é o cash flow, ou seja, é a liquidez que este projeto gera. E aquilo que é necessário perceber é se a liquidez que vai ser gerada se vai permitir, ao longo destes anos, vai permitir, ao longo dos anos também, rentabilizar esse investimento. Ou seja, pagar aos fornecedores, pagar o investimento que foi feito e, no final, ter algum retorno e perceber se o projeto vai ser viável ou não e se vale a pena como negócio. Portanto, este mapa explica o cálculo dos cash flows e depois existe um dashboard de decisão. E este dashboard de decisão aqui já nos é apresentado. Como veem, nós temos aqui cash flow, onde é possível eu já ver o tipo de análise. A análise dos cash flows também, onde tem aqui o cálculo já do VAL, do TIR, do prazo de recuperação e do retorno do investimento. Os indicadores já calculados, ou seja, olhando para este indicador, percebemos que neste caso, neste projeto, é um projeto viável, portanto, existe viabilidade neste projeto. O software também utiliza o cálculo da ponderação dos capitais próprios com os capitais alheios para calcular a taxa de atualização, a taxa que vai ser os nossos capitais vão ser atualizados. Portanto, aqui o utilizador não tem que fazer trabalho nenhum. Como eu vos disse, é um software muito ágil para trabalhar. Em vez do utilizador ter que estar a fazer estes cálculos todos em Excel, o software já faz estes cálculos todos por vocês. Portanto, não precisam se preocupar com estes cálculos. Só têm que indicar os pressupostos de rentabilidade.
E depois existe um dashboard de decisão, onde é possível olhar para os vários indicadores e perceber o resultado líquido, o saldo de tesouraria, o saldo do orçamento financeiro, o vale a tiro, etc. E verificar se eles estiverem em vermelho, significa que o projeto é um projeto viável. Neste mapa aqui também é possível fazer simulações. Se olharem para este topo, para este ecrã aqui, esta barra no topo, veem que existem aqui vários itens onde é possível variar. Por exemplo, se eu quiser verificar qual é que é o impacto dos gastos, do aumento de gastos ou de custos no meu projeto, eu posso fazer este teste. Imaginem que eu dizia assim, então, nós estamos numa fase, vamos fazer este projeto agora, e estamos numa fase um pouco de indecisão de economia, etc. E vamos verificar, se calhar, daqui a 3 anos pode haver um aumento, os custos de produção, por exemplo, podem aumentar. Então, se nós incluirmos 20% de aumento nos custos, o que é que isto vai acontecer? Como veem, o projeto torna-se completamente negativo e inviável. E se forem 5%, o que é que vai acontecer? Olha, baixa um bocadinho a rentabilidade, mas, e se eu quiser, posso ir aumentando por vários que estão a ver, já estamos a aumentar para 14%, já existem aqui alguns indicadores que já começam a aparecer a vermelho, e depois, do ponto de vista do analista, vai perceber assim, ok, isto ainda é viável, mas há aqui um risco muito grande. Porque, de facto, a TIR e o VAL, utilizando a taxa de atualização, e a TIR calculável, estão muito juntos. Aliás, existe aqui um prazo de recuperação para um projeto de 5 anos, o prazo é de quase 5 anos, é 4,9 anos. E então pode haver aqui uma oscilação grande. Portanto, este mapa é muito interessante para poder simular e criar essa simulação de uma forma muito fácil. De outra maneira, o que é que tínhamos de fazer? Criar um novo fecheiro, mexer outra vez nos pressupostos todos e estar outra vez a repetir informação. Com este mapa não há essa necessidade. E depois temos uma outra área ainda, que é a área de análise de sensibilidade, onde é possível, sim, aqui alterar gastos, por exemplo, mas os gastos com o pessoal e fazer a variação, fazer variar esses gastos com o pessoal e verificar se esses gastos vão ter ou não influência no projeto. No final, temos aqui alguns indicadores de síntese, indicadores principais, indicadores dos cash flows, com os respectivos gráficos, a demonstração de resultados mais resumido, o balanço resumido, a análise económico-financeira com alguns indicadores aqui também, que são muito interessantes também de observar, e, como vos disse, os dados históricos estão aqui disponíveis, caso o utilizador queira colocar. Portanto, este é o formato do plano financeiro, do Software Business Plan. Depois temos o plano de negócios. O plano de negócios aqui é uma área também semelhante, segue os mesmos pressupostos do plano financeiro e que tem aqui uma orientação de menus onde é possível os utilizadores seguirem passo a passo o que é que têm que escrever. Isto é muito útil, porque um plano de negócios é um documento algo complexo, exige algum cuidado a desenvolver, mas se tivermos uma ferramenta destas, torna-se muito mais fácil, de facto, o desenvolvimento deste tipo de documentos. Ele está representado aqui por vários menus. Eles têm indicadores específicos, indicadores ou ícones que conseguem identificar o tipo de menu. Quando temos este indicador aqui azul, significa que é um menu de introdução de dados, ou de introdução do texto. Eu posso chegar aqui e colocar um texto qualquer, ou seja, o software tem um pequeno editor de texto com algumas funcionalidades, como tem o Word, com tornar a bold, alterar o tamanho das letras, etc., regular aqui as letras, colocar um outro tipo de letra, fazer o que quisermos, conseguimos inserir também imagens ou tabelas, conseguimos criar bullets aqui, listas numeradas, etc. É um pequeno editor de texto que permite desenvolver o texto que nós vamos colocar aqui dentro destas áreas. Depois temos aqui alguns que eu gostava de já mostrar. Por exemplo, a localização das instalações é um texto que eu já tinha preenchido, está preenchido já aqui nesta demonstração, onde explica a localização das instalações. É o menu 2.9, que corresponde à apresentação do negócio.
Para eu editar, como vê, isto é completamente editável. Aliás, fui eu que coloquei aqui este texto, que compus este texto, e é possível ao utilizador facilmente alterar o texto ou compor o seu texto. E isto fica sempre guardado aqui dentro do programa. É uma base de dados que está a armazenar o texto. Quando nós quisermos exportar depois para o Word ou gerar o relatório, então se o software pega em todo este conjunto de textos e coloca no sítio onde o utilizador pretender. É extremamente versátil. É possível adicionar aqui também, integrar alguns mapas, ou seja, se o software quiser, se no final do relatório eu quiser imprimir aqui um mapa a seguir este texto, ele pode fazer isso. Depois temos áreas também muito, eu não vou aqui me estender a abordar as várias áreas, mas temos o enquadramento do setor, temos a organização e gestão, o produto, processo dos negócios, etc., que é possível colocar. Temos depois aqui a análise SWOT. A análise SWOT e as 5 forças de porta são dois instrumentos de análise estratégica que estão presentes aqui no software. É algo também que é ensinado na academia, mas principalmente é utilizado no mundo empresarial. Vocês não têm que construir nada disto, já está implementado dentro do programa. Aqui na análise SWOT, por exemplo, o software tem aqui uma lista de que é possível o utilizador adicionar vários pontos. Por exemplo, aqui neste caso da análise dos pontos fortes, eu posso adicionar aqui um ponto forte. E aqui de referir estas listas. Nós estamos a ver ali aqueles menus de texto, onde o utilizador, porque são questões muito específicas de cada empresa, não há um texto único que se possa colocar ali, então o utilizador vai ter que o compor, vai ter que descrever aqueles pontos, mas existem outras áreas, nomeadamente estas áreas de listas de referência, onde o software já nos ajuda a preencher, ou seja, mais uma vez aqui, a agilidade, a rapidez que o programa permite, possibilita a qualquer pessoa que queira desenvolver um plano de negócios. Ou seja, aqui na análise SWOT, é um dos exemplos, existe uma lista já pré-definida com potenciais pontos fortes, ou com potenciais pontos fracos, ou com oportunidades. E, por exemplo, se a empresa disser assim, olha, uma das questões é que nós temos recursos humanos motivados, é um ponto forte da nossa empresa relativamente à concorrência. Nós temos os nossos funcionários são extremamente motivados e estão, digamos, focados naquilo que é a empresa. O software já tem cá essa informação. Se vocês quiserem adicionar aqui como novo, nós fizemos um investimento na área de informática, então podemos dizer que temos sistemas de informatização modernos. Ou então é alternativa, nos pontos fracos, vocês também podem chegar aqui e selecionar, adicionar reduzida dimensão da empresa ou localização inadequada. Por isso é que a empresa está-se a localizar agora numa área mais próxima de um porto. Portanto, a facilidade com que é possível adicionar informação, utilizando estas listas de referência, objetivos estratégicos, por exemplo, eu posso adicionar aqui aumentar a formação nos recursos humanos, já está lá, e posso fazer uma descrição, como é que eu vou fazer isso. Portanto, tudo isto são as tais chamadas listas de referência. E estas listas podem ser também adicionadas e alteradas. O software tem, em todas estas áreas, no menu de definições, em todas estas áreas é possível verificar as várias listas de referência que estão disponíveis. Por exemplo, aqui nos indicadores, eu posso colocar aqui vários tipos de indicadores. Nos objetivos estratégicos, eu posso verificar os objetivos estratégicos que estão cá definidos e adicionar mais. Portanto, para que eles depois façam o quê? Apareçam já nas listas para ser facilmente só carregar, selecionar, está cá, aumentar a receita, que tinha um objetivo estratégico da nossa empresa. Está lá já colocado, ok? Portanto, todo este cenário do plano de negócios, e é semelhante também no plano estratégico. No plano estratégico também temos aqui a análise SWOT, por exemplo, e temos a análise PEST, temos a análise das 5 forças de porta, que é também um modelo muito utilizado para a análise do setor, e tudo isto descompõe o plano estratégico, o plano de negócios e o plano financeiro. Depois, como é que se imprime isto? Antes de passarmos à impressão, só referir aqui o simulador. O simulador, como ainda há bocado estávamos a falar no plano financeiro, o simulador é uma ferramenta muito interessante para trabalhar simulações de financiamentos. Antes de nós colocarmos o financiamento dentro do projeto, antes de colocarmos o plano de empréstimos dentro do projeto, nós podemos simular. Por exemplo, imaginem que vocês estão a negociar com o banco.
e querem saber e querem enviar para o banco alguma informação de sugestão de plano. Então, vocês podem carregar neste botão simulador, alterar os pressupostos, colocar aqui um financiamento e depois verificar se este financiamento, qual é que é o resultado deste financiamento. Imagina para 36 meses, eu estou aqui a fazer uma alteração muito básica. Imagina que eu vou ter aqui 6 períodos de carência, calcular o pagamento, como estão a ver aqui, reembolso capital não existe, estamos com períodos de carência, e o programa calculou, faz a mesma coisa que faz o cálculo interno do plano de financiamento, só que este financiamento não está já integrado dentro do projeto. É um financiamento simulação. Eu posso guardar este fecheiro, posso imprimir o plano, posso exportá-lo para Excel e posso usá-lo, por exemplo, numa reunião que eu vou ter com o banco, e quando voltar da reunião, eu posso abrir a simulação e alterar novamente o pressuposto. Imagina que diga assim, olha, o banco, de facto, empresta-me 100 mil, mas não me empresta a 5%, empresta-me a 7%. Então, qual é que é o impacto disto nas prestações? Olha, as prestações alteraram, mudaram, ok? E eu depois posso, se eu guardar esta simulação, não é? Se eu guardar esta simulação, eu posso utilizá-la mais tarde, depois aqui nos financiamentos. Imaginem que o banco já me aprovou o financiamento do projeto e eu chego aqui e digo, ok, financiamento do projeto, eu agora já sei, tenho o plano 1 e o plano 2 e agora quero também ter aquele plano 3 que já foi aprovado. Imaginem que era para a compra de uma determinada máquina, que são 100 mil. Eu carrego no botão abrir, já tenho aqui a simulação que trabalhei e automaticamente o programa incorpora a simulação dos 100 mil, estão a ver aqui 100 mil, e ele já está a incorporar isto dentro do projeto. Ou seja, a Jusante já está a fazer os cálculos como incorporação deste projeto. Portanto, depois para imprimir, é possível temos aqui estas várias áreas de relatório, imprimir ou gerar o relatório, o plano financeiro, onde é possível selecionar os vários menus que estão disponíveis para impressão. Eu aqui vou selecionar este investimento, que tem um mapa de investimentos, as depreciações e o gráfico, e vou gerar um relatório. O software gera um relatório que depois pode ser impresso para a impressora ou pode ser gerado por PDF, consoante o tipo de impressora que se tenha instalado. Como estão a ver, é o mapa e o gráfico que vimos ainda há pouco e que corresponde a este mapa que está aqui e a este mapa de depreciações também e ao gráfico do resumo de investimento. E, por fim, temos aqui a exportação do plano de negócios. Ou seja, o plano de negócios é a mesma coisa, é possível selecionar os vários menus, só que no plano de negócios é possível exportar também para o Word. Por que é que nós colocamos esta funcionalidade? Eu vou aqui só selecionar o menu 2.9, que é aquele que tinha aquelas imagens e aquele texto. Este menu, a exportação do Word pode ser muito importante se nós quisermos adicionar ou personalizar mais o plano de negócios. Como viram, o plano de negócios e o plano estratégico tem aquela estrutura bem definida e orientada para o utilizador, mas nós podemos querer utilizar outros mapas, podemos querer utilizar outros textos, podemos querer adicionar um estudo de mercado, por exemplo, podemos querer compor isto de outra maneira, e o Word, apesar do software ter aqui já alguma capacidade de edição muito interessante e de formatação do texto, mas o Microsoft Word, ou se utilizarmos o editor de texto como o Microsoft Word, temos aqui uma capacidade muito, muito mais avançada para poder personalizar. E então eu posso exportar esta informação, posso criar aqui um fecheiro de Word, eu vou aqui criar um fecheiro chamado DemoAO, e vou exportar este menu, como podia exportar todos os outros menus, e vamos ver que ele vai gerar o relatório, vai exportar aquele menu, e como estão a ver, estamos agora a trabalhar no Word. Ou seja, já não estou no Business Planner, mas eu exportei todo o texto que eu tinha lá, selecionei, o menu 2.9, o mapa ou a imagem que eu tinha lá definido, e depois posso trabalhar aqui de uma forma muito mais autónoma, utilizando aqui os menus e as formatações que o próprio Word tem e que podem ser muito mais extensíveis, ok? Portanto, mais uma vez, referir que é uma aplicação que, com esta funcionalidade também, permite agilizar e permite estender e dar à hipótese do utilizador personalizar os dados que são trabalhados. Muito resumidamente, plano financeiro, plano de negócio e plano estratégico, ferramentas muito interessantes para trabalhar e para integrar de uma forma muito rápida dados que nós queremos ver, analisar a viabilidade para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos.
O software permite substituir tudo o que são folhas de cálculo que possam ter, Excel, etc., porque o software já tem os cálculos desenvolvidos internamente. Utilizamos as metodologias mais usadas pelas empresas e também pela academia, que são ensinadas nos cursos de gestão, nos cursos de financeira. O plano de negócios é a mesma coisa. Portanto, o objetivo desta aplicação é de ser uma ferramenta de auxílio e de desenvolvimento muito ágil e muito rápido de tudo o que são os projetos. E depois com todo, digamos, as características técnicas que já estão incluídas dentro do próprio programa. E pronto, penso que seja isto. Espero não ter-me alongado muito. Havia aqui muito mais para falar sobre o projeto, mas de uma forma muito rápida. Tentei aqui demonstrar, Ângelo, como é que nós podíamos desenvolver, ou como é que os nossos utilizadores podem desenvolver, de facto, aqui um projeto de investimento ou um plano de negócio de uma forma muito, muito rápida e simples. Sim, obrigado pela apresentação e, conforme tu disseste várias vezes, o objetivo desta ferramenta é possibilitar aqui também não só a escalabilidade ao nível do vosso trabalho, mas também, essencialmente, a agilidade complementar a um nível profissional que vocês incutem na elaboração dos vossos projetos. Nós orientamos as nossas apresentações não só por aquilo que é também a nossa percepção e a forma de ver a ferramenta e trabalhar com a ferramenta, mas também muito direcionada para aquilo que vão sendo as dúvidas, questões que utilizadores, clientes nos colocam, principalmente numa fase inicial, e portanto, também a pressupor aqui algum fator aprendizagem, que é normal para qualquer ferramenta de gestão, mas tendo em conta isso, orientamos também aqui esta apresentação, tendo como base algumas dicas, orientações de utilização da ferramenta. Esta é uma ferramenta que já está no mercado há praticamente uma década. Nós estamos vindo a fazer uma evolução daquilo que era inicialmente 3 ferramentas isoladas para a elaboração de estudos de viabilidade, planos de negócio e plano estratégico. Evoluímos numa primeira fase para uma ferramenta que, conforme viram, agrega estes 3 planos e, portanto, a partir daí começamos a melhorar consecutivamente e dando também agora a origem à versão 2.0, que já está substancialmente melhorada face às versões anteriores. Não sei se vocês têm conhecimento, nós temos 2 versões deste software. Portanto, o Rui apresentou a versão Premium, a que contempla os 3 planos. A versão de demonstração é exatamente esta versão que o Rui acabou de apresentar. Contudo, se eventualmente vocês são consultores profissionais na área de elaboração de projetos de investimento e que procuram somente, por exemplo, melhorar ou passar da realidade do Excel para uma ferramenta mais composta, que acompanha também as mudanças que vão surgindo ao nível de regulamentos e planos contabilísticos, de maneira que também permita alguma agilidade e poupança de tempo na customização dessas folhas de cálculo, podem orientar-se para a versão profissional. É uma versão que contempla somente o plano financeiro, tem também um preço ligeiramente inferior à versão premium. Contudo, se eventualmente acharem que, por uma questão de análise custo-benefício, a versão premium cumpre as vossas necessidades, integrando os 3 planos, portanto, tem aqui uma versão que cumpre precisamente esses requisitos. Esta é uma versão totalmente orientada para o mercado angolano, razão pela qual também disponibilizamos a possibilidade de fazerem os pagamentos em moeda local, em kwanzas, portanto, numa ótica também de facilitar o acesso à ferramenta. E pronto, nós numa ótica também de pós-venda dispomos de um canal de suporte. Não temos como objetivo fazer aqui ou ter qualquer vertente consultiva nos projetos dos nossos clientes, é somente com o objetivo de desbloquear ou dúvidas ou prestar alguns esclarecimentos, principalmente que surgem numa fase inicial. Depois vocês facilmente ficam rotinados com a ferramenta, não têm grande necessidade, pelo menos o histórico assim nos diz, de manter grande contacto connosco, mas mesmo assim, para conhecimento, dispomos de um canal de suporte, que é uma forma, além destes webinars, que fazemos de uma forma recorrente, irem mantendo contacto connosco e também contacto com potenciais e sugestões, que embebemos essas sugestões dos nossos clientes para o melhoramento também da ferramenta.
Feitas estas notas, abriríamos aqui espaço a algumas questões que tivessem para colocar. Nós também, fruto da experiência, vamos antecipando muito aquilo que vão sendo dúvidas que nos colocam também ao nível destes webinars. Portanto, também não se preocupem se não houver qualquer questão. De qualquer das formas, mesmo que agora não tenham oportunidade e queiram analisar o software com mais detalhe aí na vossa barra de participante, certamente já terão visto que têm a possibilidade de fazer o download da versão de demonstração. É mais uma forma de vocês terem contacto com a ferramenta, é também mais uma forma de vocês reforçarem o entendimento e formularem algumas questões ou então tornarem-se mais evidentes algumas dúvidas que possam surgir. Para isso, podem reencaminhar as vossas questões para o nosso e-mail, martin@rccontabilidade.pt. Oportunamente e de uma forma até bastante rápida damos o feedback e vamos mantendo contacto por essa via. Eu não estou a ver nenhuma questão. Não te estamos a ouvir. Não. Agora ficamos sem som. Não, não. Não. Não, não conseguimos, Ângelo. Se calhar posto isto, posso eu terminar, não? Pronto. Então resta-me agradecer a vossa presença e esperar encontrar-vos num próximo webinar. Portanto, acho que o Ângelo já comentou tudo. E tem aqui à vossa disposição os vários canais de acesso ao software e questões que possam colocar a nós. E resta-me a mim despedir e também o Ângelo também, acho que sim. Que então, sendo assim, até à próxima. Temos aqui o Vítor João que tem uma pergunta ainda. Não sei se podemos... sim, sim. Caro Vítor, se quiser colocar essa questão... Não sei se o Vítor quiser colocar a questão, pode já colocar. Não? Pode colocar a questão no chat que eu posso responder. Bom, então... Não sei se o Vítor João não está a conseguir responder. Bom, de qualquer maneira, mesmo as questões podem, como o Ângelo Giga disse, vocês podem colocar, têm os contactos do e-mail e podem utilizar esse contacto para colocar as questões que quiserem. Nós teremos todo o gosto em depois em responder e, se for necessário, estender um bocadinho mais questões mais técnicas ou algo que tenha a ver mais com o objetivo que vocês querem para o software. E, portanto, ficamos depois com essa... podemos responder a partir daí. Pronto, o Vítor João diz: a ferramenta produz os relatórios, mas não consigo formatar os textos. Como assim? Não consegue formatar os textos? Bom, isto são questões... Parte do princípio que o Vítor João já é nosso utilizador. Formatar os textos, consegue sempre formatar os textos. Portanto, eu mostrei que tínhamos lá várias possibilidades de formatar os textos dentro do programa, exportar para o Microsoft Word os textos todos,
consegue formatá-los todos dentro do Word também. Portanto, ele produz os relatórios, os textos são formatados dentro do próprio ecrã, dentro do Business Planner, tem lá o bold, negrito, itálico, etc. Pode formatar aí. Ou então, depois de gerado, se quiser adicionar algumas formatações, depois de gerado o relatório, pode exportar o relatório para o Word e formatar os textos como quiser. Até pode adicionar outros textos que tenha no outro lado e compor da forma. Portanto, aí consegue... portanto, a ferramenta produz os relatórios e consegue formatar os textos. Não tem qualquer problema nesse sentido. Não sei se existe mais alguma questão que queiram colocar. Bom, mas Vitor, se questões parte do pressuposto que não sei se utilizou o demo ou se já é nosso cliente, existe o canal de suporte que pode colocar estas questões e nós temos todo o gosto em poder depois demonstrar como é que pode fazer este tipo de trabalho, ok? Se não tivermos mais questões, se não tivermos mais questões, vamos dar por encerrado o nosso... eu vou só fazer aqui mais um compasso de espera. Ok. Então podemos terminar. Então, até à próxima e esperamos vê-los em breve, então. Ok? Obrigado.